Que a graça do Senhor possa tocar o seu coração nesse dia. Profetizo sobre você um tempo de paz, um tempo de refrigério. Que a palavra hoje possa trazer alento, vida ao seu coração. Talvez você esteja aí passando por problemas familiares, né? O nosso país vivendo um momento tão difícil, de tanta crise. E nós sabemos que, às vezes, uma complicação financeira pode trazer uma desestrutura familiar no relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos. Então eu oro para que você possa, em nome de Jesus, ter graça, ter o favor de Deus sobre o teu coração, paz para tomar decisões sensatas, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor possa ajudar você aí nos seus relacionamentos interpessoais, para a glória do nome do Filho de Deus. Bom, eu não sei para que eu estou falando isso, mas senti de dizer isso para você aqui nesse dia. Tomara que isso possa alcançar o seu coração, em nome de Jesus, que você possa ter boas notícias nesse dia. Você que está buscando, né, um emprego, talvez desempregado, orando, pedindo ao Senhor uma porta, que portas se abram para você nesse dia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa receber boas notícias, que possam ajudar a você ter um dia melhor, uma vida melhor, né? Daqui para frente você possa ter um tempo favorável à sua vida, em nome de Jesus. Bom, senti de falar isso aqui, eu espero que possa ter alcançado o seu coração. Nos últimos programas nós temos aqui conversado um pouco sobre os atributos de Deus. Quem é esse Deus que nós servimos? E de que forma nós podemos nos aproximar dele a fim de dar glórias ao seu nome, a fim de glorificá-lo verdadeiramente. E a gente tem percebido que muita coisa tem sido falada sobre Deus. Aliás, não apenas falada, mas muita coisa tem sido escrita sobre Deus. Mas o que verdadeiramente Deus diz a respeito de si mesmo, né? Porque não é o que nós falamos sobre ele, não é verdade? Mas é o que ele diz ao seu respeito. O conhecimento de Deus não é algo que nós conseguimos. O conhecimento de Deus não é algo que a gente vai atrás. Não, é Deus se revela e nós então o conhecemos. Porque se Deus não se revela para nós, então nós não podemos conhecê-lo. Mas Deus se revelou através da sua palavra e se revela na sua criação. Nós podemos, ao olhar para a ordem criada, contemplar um pouco dos seus atributos e, uma vez conhecido, então nós podemos adorá-lo como verdadeiramente ele é. E ele disse que ele é o eu sou, e de uma forma tão especial nós conhecemos a Deus quando olhamos para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus, é a expressão exata de todo o seu ser. Nós temos falado sobre alguns atributos, algumas qualidades de Deus, e eu convido você nesse dia para abrir a sua Bíblia no Salmo 118, e nós vamos aqui então perceber aqui um outro atributo de Deus aqui. Salmo 118, verso 1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O salmista diz que Deus é bom. Deus é bom. Deus não é mau. Deus é bom. Aliás, Ele não é apenas a expressão de algo bom, Ele é a definição de toda a bondade, né? Quando nós queremos falar sobre algo bom, Deus é o padrão dessa bondade. A gente às vezes olha, né, para os ateus, para aquelas pessoas que dizem desacreditar de Deus, e a gente percebe que fica difícil para eles, né? Muitas vezes chegar a essa conclusão do que é bom, chegar à conclusão do que não é bom. Por quê? Porque todo o absoluto que nós conhecemos sobre bondade, ele parte de Deus. Deus é a referência maior de bondade. Nós vivemos em um universo que Deus, então, se torna para nós a referência daquilo que é bom. Quando nós olhamos para Ele, nós entendemos o que é bom, então, a partir do seu caráter, nós podemos dizer, isso é bom, isso não é bom. Mas, para os ateus, o universo é um universo fechado, Deus não existe, né? E o padrão da ética, da moral, o senso de bondade, certo e errado, ele é definido assim, de maneira a observar, né? Não existe uma referência externa que a gente possa olhar para chegar a essa conclusão, isso é bom, isso não é. E como é que a gente tem, então, né, a certeza de que o que é bom é realmente bom, né? O que é mal é realmente mal, se nós estamos dentro de um universo fechado, que não existe nenhuma referência e que toda definição da ética parte pela observação, né? Você consegue confiar no senso de certo e errado do seu cachorro? Você consegue confiar no senso de certo e errado de um macaco? Bom, mas se nós viemos dele, como é que a gente pode ter referência de certo e errado, né?
É que a gente pode chegar a essa conclusão, isso aqui é certo, isso é errado, se nós não confiamos na ética que procede de um animal. Mas nós somos apenas uma evolução deles, né? Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que existe uma bondade absoluta. Existe um bom supremo, e esse bom supremo é Deus. E de que forma nós podemos conhecer esse bom supremo? E aí o salmista vai dizer, basta você olhar para a maravilha da criação. Olhe para os feitos de Deus na história. Olhe para o sol, olhe para o céu, olhe para os pássaros, olhe para os animais na criação. E você então vai ver como Deus é bom. Nós vivemos em um mundo que existem milhares de variedades de plantas, milhares de variedades de frutos. Nós poderíamos ter um único fruto, ele seria necessário, né? Seria o suficiente para nós. Mas nós vivemos em um mundo que existe uma variedade tão imensa, não apenas de frutos, mas de animais, né? Dentro da própria categoria dos caninos, existe uma diversidade tão grande de cachorros, né? Existe poodle, pincher, né? Pastor alemão, pastor belga, bulldog francês, bulldog inglês, tanto tipo de cachorro. E a gente olha para essa diversidade na criação e a gente pode perceber a bondade de Deus. Mas não apenas percebemos a bondade de Deus quando a gente olha para a diversidade do que foi criado. Quando a gente percebe que não falta chuva, né? O homem não tem controle nenhum sobre chuva. Como é que o homem pode fazer? Né? Não dá para produzir chuva, mas a chuva tem que cair, porque senão não há plantação, senão não há colheita, senão não existe alimento. Mas sempre está chovendo, sempre chove. A chuva vem, molha a terra e a terra então produz o seu fruto. A gente contempla a bondade de Deus na administração da sua bondade na criação. Deus cuida da criação com o fim de dar glórias ao seu santo nome e dessa forma então a gente conhece um pouco mais a respeito da bondade de Deus, da forma como Ele trata comigo e com você, né? O Senhor, Ele provê para mim e para você mais do que é o necessário, mais do que o suficiente. A pessoa, se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos, se Deus fosse nos dar exatamente aquilo que nós merecemos, nós não teríamos nada, porque o que eu e você merecíamos era apenas a condenação, não é verdade? Mas o texto sagrado vai dizer que Deus nos trata com bondade. Ele não trata apenas os cristãos com bondade. O texto diz que Ele faz chover sobre justos e Ele faz chover sobre os justos. Ele provê para o ímpio e Ele provê para aquele que tem aliança com Ele. Deus trata igualmente a ambos com a sua graça comum, provendo a todas as pessoas. Deus é bom. Deus é bom. E até em meio às adversidades, até em meio aos sofrimentos, até em meio ao caos, nós podemos olhar e conhecer que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus bom. Então, convido você a adorá-lo pela sua bondade vista na criação, pela sua bondade vista na sua providência, o seu trato comum com todos os homens, pela sua bondade vista na sua vida, mesmo quando tudo parece que Deus não é, mas Ele continua sendo bom e o seu amor dura para sempre. Está com você aí o nosso telefone, o telefone da Paz, 3429-9550. Ligue para nós, queremos abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. E aos domingos nós temos aqui na Lagoinha um culto chamado Culto Cristo Vivo. Funciona na Rua Manuel Macedo, número 360, às 20 horas. Você é o meu convidado para estarmos juntos, adorando e celebrando o nome do Senhor. Tudo bem? Bom, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã então nos encontramos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor, nos atributos de Deus. Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.